Índia agiu cedo e testou amplamente. Entrou em isolamento total no dia 25 de março, quando havia 283 casos no país. Até agora, a Nova Zelândia registrou 21 mortes. Na Europa, o vírus chegou numa Itália despreparada e reticente. O prefeito de Milão chegou a defender uma campanha que dizia que a cidade não podia parar. Mas depois de ver o número de casos e mortes subirem, teve que se desculpar. No dia 9 de março, quando o governo decretou o isolamento social no país inteiro, já eram 9.172 casos e 463 mortes. As pessoas lá na Itália só podiam sair de casa para ir ao mercado e à farmácia, e mesmo assim com controle. Agora, só depois de 2 meses de confinamento, o país começa a reabrir muito lentamente. 5 dias depois da Itália, o governo da Espanha decretou isolamento social. Já eram 6.391 casos e 196 mortes. Foram 6 semanas e ainda há muitas restrições. A Suécia não impôs isolamento social, mas boa parte das pessoas ficou em casa por vontade própria. Mesmo sem o isolamento oficial, o governo disse que a economia vai sofrer. E o país já soma 3.040 mortes. Muito mais do que os vizinhos que decretaram isolamento oficialmente. A projeção da Comissão Europeia é que a economia do bloco encolha 7,4% esse ano. O Reino Unido só tomou medidas de isolamento 2 semanas depois da Itália. Hoje é o segundo país com maior número de mortes no mundo. Aí, quando a epidemia chegou nos Estados Unidos, uma das primeiras medidas do governo americano foi cancelar os voos da China. Mas Nova York foi atingida em cheio porque 2,5 milhões de viajantes vieram da Europa em fevereiro e março. Foi de lá que veio o vírus que se espalhou por aqui. A cidade só foi mudar completamente do dia para a noite no dia 22 de março, quando entrou em vigor a ordem para que as pessoas ficassem em casa. Mas já era tarde. 15 mil pessoas morreram só aqui na cidade, 75 mil em todo o país. O presidente Donald Trump anunciou orientações de distanciamento social federais e deixou os governadores agirem de acordo com a realidade em cada região. E anunciou um pacote de 2 trilhões de dólares para salvar a economia. Na América Latina, 45 países adotaram medidas de isolamento. O Peru foi um dos pioneiros, suspendeu todas as atividades não essenciais, fechou escolas e praticamente todo o transporte público. No México, depois de semanas negando a gravidade da pandemia, o presidente Andrés Manuel López Obrador anunciou as primeiras medidas no fim de março, no mesmo dia em que o país registrou a primeira morte. Não há dúvida nenhuma de que, com o isolamento social necessário para o combate à pandemia, a indústria de bens e serviços encontra enormes dificuldades. Mas o agronegócio continua produzindo, fábricas essenciais não pararam, toda a cadeia de suprimentos e logística está em operação, garantindo o abastecimento da população. Ruas vazias em muitas cidades do país. É o reflexo mais visível do isolamento social. No estado de São Paulo, por exemplo, a quarentena imposta desde 24 de março determinou o fechamento de serviços não essenciais, como o comércio de rua e os shoppings. Mas muitas atividades, como a construção civil e a indústria, não pararam, assim como toda a cadeia de abastecimento logística, como transportadoras, serviços de entrega e a produção agropecuária. Essa fábrica de embalagens é um exemplo do atual momento da economia. Ela desacelerou, mas não parou. Na verdade, os clientes não pararam de comprar, porém diminuíram a demanda. Eles estão comprando, mas de forma mais comedida, de forma mais pé no chão, digamos assim. Apesar da queda no ritmo de produção, o trabalho aqui continua. Os clientes antigos reduziram o volume de encomendas, mas ainda estão comprando. E a empresa conseguiu novos clientes, especialmente na área de saúde. Com o isolamento social e a queda na renda de muitos brasileiros, os setores sentiram de forma diferente a pandemia do coronavírus. Os dados da produção industrial brasileira em março ilustram isso. Os itens não essenciais, como roupas, artigos de viagem, calçados e automóveis, registraram forte queda. Já os itens básicos, como alimentos e produtos de limpeza, chegaram a registrar um avanço na produção. As pessoas tendem a ser mais
conservadoras, dado o tamanho da incerteza que a gente enfrenta no momento, né? Então, é razoável imaginar que você diminua tanto o seu consumo de bens quanto de serviços, está consumindo basicamente alimentos, remédios, muito pouco lazer. E o que os brasileiros vão comprar mais continuará nas prateleiras. O presidente da Associação Brasileira de Alimentos diz que o setor está trabalhando a plena capacidade. As vendas continuam normais e a indústria continua produzindo normal. Satisfatoriamente, a gente pode dizer que o Brasil não enfrenta problema de abastecimento de alimentos. No Paraná, a Coamo, maior cooperativa da América Latina, mantém o ritmo da produção. Com a colheita da soja na fase final, ela está fabricando óleo de soja, margarina, café, farinha e outros produtos para o mercado interno. A produção da indústria farmacêutica também está praticamente normal e não há previsão de desabastecimento de medicamentos em decorrência da pandemia de coronavírus nos próximos meses. Um levantamento feito esta semana pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos constatou que mais de 92% das indústrias não prevêem problemas de produção e falta de medicamentos. Até atividades não essenciais garantem que o consumidor terá produtos disponíveis quando quiser comprar. A Associação Brasileira de Atacadista e Distribuidores tranquiliza o mercado e os consumidores e diz que a distribuição no país segue funcionando normalmente até o momento. E assim deve permanecer, reforça o economista. Eu acho muito difícil que a gente tenha desabastecimento, a gente não tem nenhum indicador, nenhum sinal de problema de abastecimento em nenhuma indústria. O que a gente teve foi uma queda de vendas em alguns setores muito grandes, mas que não são os que estão sendo mais demandados atualmente. A Lancet, uma das revistas médicas mais antigas e respeitadas do mundo,